Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Suzy e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Davi. E a passagem que eu vou trazer é de 2 Samuel 11 em diante. Aqui, trazendo para vocês o resumo, vai falar de Davi, quando ele deveria estar na guerra, mas ele estava em seu palácio. Na ociosidade, ele resolve então ir para sua varanda. Chegando lá, ele avista Betseba tomando banho. E aí ele fica com desejo, chama ela até a sua presença e acaba tendo relações com ela. O que eu quero pontuar aqui de importante? Primeiro que Davi estava no lugar errado, na hora errada. Davi nessa época, né, a Bíblia vai relatar que era época de batalhas e todos os reis deveriam estar nos frontes de batalhas. E ele não estava, ele estava no palácio, então ele estava no lugar errado, na hora errada. E muitas das vezes nós estamos no lugar errado, na hora errada e acabamos fazendo coisas erradas. Então, se eu estou no lugar errado, na hora errada, a probabilidade de eu fazer algo que não agrada ao Senhor é muito grande. Precisamos estar nos lugares certos, nos momentos certos. Segundo ponto que eu quero trazer é que ele estava com a mente vazia, né? A palavra em 2 Samuel 11:2 vai dizer que ele estava com a mente vazia, ele estava ocioso, né? Existe um ditado que fala que a mente vazia é a oficina do diabo. E de fato, quando a gente está na ociosidade, a gente dá lado para preguiça, para pensamentos ruins, para tudo aquilo que não vem do Senhor encher a nossa mente. Então, quando a gente fica de mente vazia, a gente dá lado pro diabo agir na nossa vida. Então, Davi, ele estava com a mente vazia. Tão vazia que foi parar no terraço e ver o que não precisava ser visto. Outra coisa é que mesmo sabendo que era uma mulher casada e que ele não poderia sequer cobiçá-la, ele cobiçou, ele desejou, e não apenas isso, ele executou o seu desejo, a sua cobiça. Então, isso a gente pode ver que, mesmo sabendo que é errado, Davi vai lá e faz. Quantas vezes a gente sabe que determinada coisa é errada, mesmo sabendo, a gente vai e faz. Então, Davi, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele estava pecando, mas ele deixou levar pelos desejos da carne. Muitas das vezes a gente faz as mesmas coisas, não necessariamente no mesmo nível de Davi, né? Não é necessariamente numa traição conjugal, mas às vezes a gente sabe que é errado mentir, mas vai lá e mente. A gente sabe que é errado, sei lá, desejar o mal para alguém, a gente vai lá e deseja. Entre outras coisas que são pecados e que a gente sabe que é errado, mas a gente faz. Quarto ponto é que depois que ele viu que fez errado, e aí gerou consequência porque ela engravidou, e ele soube disso, o que ele faz? Ele conta para todo mundo, pô, pequei? Não. Davi vai lá, chama o marido dela para que o filho passe por ele, como se fosse filho de Urias. Mas Urias era tão fiel a Deus, que naquela época, nos momentos de batalha, não era certo ter relações com suas esposas. E Urias vem, passa um tempo com Betseba, mas não tem relações com ela. Então não tem como provar que aquele filho era dele. Então o que Davi faz? Vendo que ele era servo fiel, Davi vai lá, bota ele no fronte da batalha, de frente, onde ele sabia que provavelmente Urias ia ser morto. Isso mostra que Davi, mesmo sabendo que tinha feito um monte de coisa errada, foi fazendo mais errado ainda. Isso acontece com a gente. Por quê? Porque quando a gente faz algo errado, em vez da gente assumir que tá errado, a gente tenta fazer outra coisa errada para encobrir a coisa errada que a gente fez. E aí vai virando uma bola de neve. E quando vê, a gente não tem um pecado, a gente tem 3, 4, que foi o que aconteceu com Davi. Ele teria o pecado da traição, mas aí ele não foi feliz e suficiente para assumir só o pecado da traição, foi lá e fez o quê? Se deitou com Betseba. E aí a gente vê o quê? A gente vê que Davi fez errado. Mas por fim, o problema maior de Davi foi achar que Deus não estava vendo. E Deus estava vendo tudo. E quando ele percebe, já era tarde.
Então Davi vai dizer na história que Davi, né, Urias morre, ele convida a Betseba para sua casa, ele se casa com ela e esse filho é nascido. Mais um tempo acontece que esse filho vem a óbito. E quando esse filho fica doente e tudo mais, isso como se fosse a consequência do pecado de Davi, né? Então, o profeta vem e expõe o erro de Davi através de uma parábola. Quando Davi percebe que Deus viu tudo e que Deus o repreende por aquilo que fez, e ele percebe que o seu filho é a consequência do seu pecado, ele vai pro pó e se arrepende. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Davi pecou mesmo. Ele deitou com a mulher, ele fez o filho, ele matou o marido, ele assumiu o filho depois, enfim. Mas ele se arrependeu. Nós também temos esse direito. Nós podemos pecar quantas vezes quiser, da forma que quisermos. Mas se a gente não souber se arrepender, de que vale, né? A gente pode pecar, mas a gente precisa saber se arrepender. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. E para ser segundo o coração de Deus, é porque ele não pecava? Não. É porque ele sabia se arrepender. Ele sabia se achegar ao Senhor. E aquilo que ele se arrependia, ele não pecava mais. Então não é, ai, Deus me perdoa, eu vou lá, peço perdão e tá tudo certo, vou lá e faço de novo. Aquilo que Davi se arrependia, ele não voltava a pecar mais. Ele nunca mais, a Bíblia vai relatar que ele teve um erro semelhante a esse. Foi apenas uma vez. O suficiente para ele aprender e não fazer mais. Então eu te convido hoje a refletir sobre os seus pecados e perceber se talvez você não está sendo um Davi na vida. Mas eu te convido também a ser como Davi, a se prostrar e a se render aos pés do Senhor e derramar a tua graça. Ele vai derramar a graça dele sobre você e ele vai te perdoar. Eu creio nisso, amém? Essa é a palavra de hoje, galera. Se arrependam. Se arrependam dos seus maus caminhos, que o Senhor está pronto para te dar os abraços e te trazer de volta. Seja como Davi, que mesmo pecando, sabia se arrepender. Saiba se arrepender também. Saiba pedir perdão. Saiba voltar para o Senhor, porque o Senhor é um Pai bom e amoroso. Amém?